Oi, tudo bem com você? Esse é mais um episódio do Pode Ser Loucura e hoje eu trago para conversar comigo a Bárbara Engel. A Bárbara ela é nutricionista com foco em emagrecimento, em ganho de massa muscular e em performance esportiva. Ela é a nutricionista da clínica que trabalha comigo há não sei quantos anos, há muitos anos, desde sempre. Eu confio muito em você, Bárbara. Você é uma profissional exemplar. 100% de aproveitamento, eu nunca tive nenhum problema, né? Os pacientes sempre trazem excelentes resultados com você, acompanhando. Seu acompanhamento é muito personalizado e eu tenho um prazer muito grande de trabalhar com você esses anos todos e de ter você aqui hoje como entrevistada no Pode Ser Loucura. Muito obrigada por estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Há muito tempo mesmo, né? E é muito engraçado que toda essa parceria ela se formou assim de uma forma muito natural. E é muito bom ter essa questão de um tratamento bem completo com os pacientes. Eu vejo que faz toda a diferença. E eu gosto muito de estar ali conseguindo realmente estruturar toda essa parte da saúde de forma bem personalizada, seguindo também todo o protocolo que você passa para os pacientes, porque eu acredito que nós duas temos que estar conversando muito bem para trazer esses resultados, essas orientações para eles. E um fato muito importante é que a gente fala a mesma língua, né, Bárbara? Sim. A gente está sempre preocupada em melhorar a relação do paciente com a comida, como ele está se relacionando com a comida, as emoções que ele tem no ato de comer ou de escolher o que vai comer. A gente está sempre preocupada em ajudar a criar uma reeducação alimentar, né? Uhum. E não em criar uma dieta milagrosa ou uma restrição por alguns meses. Não é nada já pré-estabelecido para todo mundo igual. Nós duas temos muito essa pegada de individualizar o tratamento, e isso é muito bom, ter alguém comigo que haja do mesmo jeito, que leve do mesmo jeito o atendimento com o paciente, porque é isso, para a pessoa ter uma relação saudável com a comida e ter isso para o resto da vida. Não é para ela fazer uma dieta por 1, 2, 3 meses, emagrecer, ficar feliz e parar. Uhum. Não mudou o mindset, não mudou nada na vida, nenhum hábito. Emagreceu e daqui a alguns meses vai voltar triste porque engordou de novo, né? Sim. Então, esse jeito de trabalhar seu combina muito com o meu jeito de encarar também como que tem que ser a nutrição e a medicina. E isso é muito bacana. Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito pertinente e muito discutido, tanto no consultório, quando a gente também, eu não sei você, mas quando eu saio para conversar com pessoas na vida social, sempre tocam nesse assunto. O que você acha do jejum intermitente, né? Uhum. Jejum funciona? Jejum serve para alguma coisa? Emagrece? Ai, será que eu posso fazer? Aí sempre tem aquele que fala, pra mim foi ótimo, aquele, pra mim foi horrível, né? E hoje em dia a gente tem até no Netflix, né, alguns documentários de celebridades, pessoas famosas fazendo jejuns prolongados, ou até pessoas não famosas, mas que ficaram famosas por jejuarem por dias, semanas, meses, né? E a gente tem que entender bem esse caminho, achar o sentido nisso, e vamos discutir isso nesse episódio de hoje. O jejum, ele é algo feito há milênios, né? Desde que existe a humanidade, as civilizações mais antigas do mundo já jejuavam, isso por razões culturais, por razões religiosas. A gente vê nos relatos mais antigos, como por exemplo, o próprio pai da medicina moderna, Hipócrates, falando sobre o jejum, que comer quando você está doente é alimentar a sua doença. Então, sempre existiu aí a ideia do benefício do jejum como remédio, como tratamento, né? Paracelsus, que é o pai da toxicologia e um dos pais da medicina moderna também, junto com Hipócrates e Galeno, falou que o jejum é o maior remédio, o seu médico interior. Então, existem várias referências sobre o jejum ao longo da história da medicina e das civilizações. Mas hoje a gente tem que ter essa visão de mundo ocidental, atualidade, e entender, serve para mim, é bom para mim, é bom para quem?
E aí, o que você me fala, o que você traz aí de começo para essa nossa conversa? Então, o jejum ele começou a ganhar força agora, mas é uma prática, como você disse, muito antiga, né? E lógico, com as mídias sociais, tudo que uma pessoa faz, bomba, vai para todos os locais. Só que as pessoas elas têm essa tendência de querer algo que as salvem, né? Algo que, não, é isso e pronto, uma certeza, uma verdade absoluta. Então é muito importante a gente ter um pouco de atenção com isso, porque hoje em dia, devido à questão da epidemia da obesidade, tem muitas estratégias de emagrecimento para conseguir reverter essa questão, né, do excesso de peso, que traz outros malefícios à saúde. E aí é importante que a gente entenda que não existe só apenas uma estratégia, existem várias estratégias, e como você comentou no início do podcast, da gravação, é importante que a gente tenha em mente que cada indivíduo é um indivíduo, né? Então eu procuro sempre respeitar o que o paciente me traz, qual que é a relação dele com a comida, como ele se sente. E aí, se no dia a dia dele ele experimenta aquela estratégia e se sente bem, pode ser sim uma estratégia interessante, mas também pode, como você disse, alguns pacientes não gostam, não se adaptam, e é bom a gente respeitar isso também, né? Mas você vai prescrever jejum intermitente para alguém? Eu gosto de prescrever quando a pessoa ela me traz essa questão de se dar bem com o jejum, porque hoje em dia nós temos diversos estudos, até saiu agora que eu estava lendo ontem mesmo sobre uma revisão sistemática e meta-análise de um estudo bem robusto que comparou vários estudos, trazendo essa questão do jejum, que mostrou sim vários benefícios, tanto em perfil metabólico, em questão da glicemia, em questão de pressão arterial, na perda de peso também, mas sempre aquele jejum que é atrelado também com o déficit calórico. Só que o que o estudo mostrou de benefício? Que as pessoas tendem a ter mais facilidade de chegar no déficit calórico quando há o jejum, do que quando ficar comendo picadinho, que nem aquela questão que as pessoas falavam antes, tem que comer de 3 em 3 horas. Então a pessoa ia lá, iniciava o dia já comendo, aí tinha que ficar comendo a cada 3 em 3 horas, porque falavam que isso acelerava o metabolismo, e já sabe-se que hoje é um mito, né? Então não é necessário isso para acelerar o metabolismo. Então é interessante a gente perceber que para algumas pessoas, elas tendem a conseguir manter esse déficit calórico importante para o emagrecimento e para toda a parte do metabolismo, fazendo jejum. Então, para algumas pessoas podem ser muito benéficos, sim. Uma forma da gente, então, conseguir fazer o déficit calórico que a gente precisa para a pessoa emagrecer. Exatamente. Né? Falando muito sobre essa questão metabólica do jejum, a gente tem o que a gente chama do ciclo glicose e ácido graxo. Quando a gente come, a gente tem a glicose disponível, o açúcar, a energia rápida disponível do alimento, e aí o pâncreas vai produzir insulina, e a gente vai usar essa energia mais rápida e mais fácil a glicose para fazer ATP, e a gente ter todas as nossas funcionalidades, né? O nosso corpo funcionando. Na alimentação, a gente faz isso e o excesso vai ser reservado, armazenado em forma de gordura, inicialmente em forma de triglicérides. Quando a gente entra com o jejum, passando esse tempo de pós-alimento, o nosso corpo começa a usar de mecanismos metabólicos para usar esses triglicérides, esses ácidos graxos, essa gordura, né? E isso, os estudos mostram excelentes respostas, por exemplo, para melhorar a síndrome metabólica, para melhorar risco de doença cardiovascular, pressão, diabetes. E daí vem o benefício, muitas vezes, de se fazer o jejum intermitente também, né? Não só pela restrição calórica, mas por essa mudança de mecanismo metabólico. Então, o corpo começa a usar outras fontes de energia, e isso traz vários benefícios, né? Mas os pacientes sempre me perguntam, eu faço ou não faço? A minha resposta, eu respondo com outra pergunta, né? Depende. Como que você sai desse jejum? Você sai esfomeado? Você sai com vontade de comer coisas muito saborosas, palatáveis?
Você sai com vontade de comer uma pizza, um lanche, um doce, ou você sai do jejum 12, 14, 16 horas depois, tranquilo. Consegue quebrar o jejum com uma alimentação de acordo com o que a nutricionista te orientou, uma alimentação saudável, sem ter que comer muito. E aí, dependendo dessa resposta, já é um caminho, né, para a gente entender se o jejum vai funcionar ou não para esse paciente. No seu dia a dia, como que você vê isso? Então, exatamente essa questão de quando a gente está ali se alimentando, a gente vai estimular todos os hormônios que estão relacionados com a metabolização de um nutriente. E a insulina é um deles, né? Que ela traz uma questão que, se ela for muito estimulada, a gente tem essa tendência de estar ali. Ela traz uma questão de saciedade, mas se a gente estimular ela de forma indevida, tem pacientes que têm a tendência de comer mais, de ficar ali pensando na comida. Por isso que muitas vezes eles podem ter essa tendência de não conseguir chegar nessa restrição calórica. Mas tem outros pacientes que, exatamente isso que você comentou, quando fazem um período de jejum, ao se alimentar, chega na refeição com um pico de fome, e aí acabam comendo ali em grandes quantidades, e aí já não consegue nem chegar na restrição, no déficit calórico com o período de jejum. E também como a gente faz esse desjejum, porque o nosso organismo, ele tá um período sem se alimentar, então todo o nosso sistema digestivo tá lá quietinho, sem, né, trabalhar, sem funcionar. Então, quando a gente faz esse desjejum, é importante que a gente tenha ali alimentos naturais, alimentos saudáveis, alimentos leves, sem muita quantidade de gordura, para facilitar a digestão daquele alimento, porque a gente tá, vamos dizer assim, acordando o nosso sistema digestivo. Então, se a gente coloca, o que eu já vi muito na minha prática clínica, né? Eu faço jejum, mas aí por fazer jejum, e até uma questão comportamental, que é uma das coisas que eu abordo muito em consulta e no meu acompanhamento. A pessoa, por estar fazendo jejum, ela já acha que pode sair do jejum e comer. Então eu fiz jejum, então agora eu posso comer em grandes quantidades. Então, essa questão do comportamento que a gente precisa entender também. Não é só se ele funciona ou não, nós estamos lidando com pessoas. Então, do ponto de vista fisiológico, os estudos mostram benefícios, a gente consegue ver benefícios, porém, a gente precisa entender como que isso vai se encaixar no dia a dia da pessoa. Se ela vem com esse perfil de, nossa, eu saio do jejum e acho que preciso dessa recompensa porque fiquei períodos e períodos sem comer e agora eu vou, né, consumir uma grande quantidade de calorias, com uma grande quantidade também de alimentos mais industrializados, enfim, que tem ali aditivos químicos, grande quantidade de gorduras, carboidratos refinados. Isso vai prejudicar tanto o metabolismo dela quanto o sistema digestivo, que, né, tava ali mais apagado, e aí ele começa a trabalhar com alimentos muito, muito intensos, alimentos que acabam ali gerando um prejuízo na digestão. E aí isso pode trazer um malefício e não ajudar na perda de peso, e não ajudar em nenhum parâmetro metabólico. Sim. Outra questão que eu levanto quando a gente está discutindo se compensa ou não fazer o jejum intermitente é que horas que você está se exercitando, né? Eu só consigo treinar, para mim fica melhor, eu não vou faltar ao treino se eu treinar de manhã. E é bem na hora que ainda tá em jejum, né? Se a gente for contar, existem vários tipos de fazer jejum, a gente também vai explicar isso, mas vai pegar a hora que a pessoa tá em jejum. O que eu sempre oriento, evite fazer um treino moderado, intenso em jejum. Porque o que acontece é que o jejum, ele inibe as vias de mTOR, as vias de recrutamento de fibra muscular. E você vai fazer um treino de musculação no momento que você está inibindo justamente a via que a musculação quer estimular. Então, você não está conversando direito ali, né? Você está perdendo tempo e está se desgastando. Não vai ter benefício, muito pelo contrário. Então, o que eu sempre oriento, você treina 3 vezes por semana, então quer fazer jejum intermitente, acha que dá certo, gosta? Faz nos dias que não treina. E como que você orienta o seu paciente? Como que você vê isso? Sim. Se o paciente ele tem ali um treino mais pro moderado, por intenso, quer manter ou até ganhar massa muscular, é importante que a gente realmente consiga fazer esses ajustes. Nem sempre ele precisa treinar alimentado se ele treina muito cedo, mas aí a última refeição do dia anterior vai ter que ser com uma boa fonte de carboidratos saudáveis, para ele ter aquele glicogênio muscular. Agora, fazer o jejum intermitente, que vamos supor, é um jejum que vai lá das 18 da noite anterior até as 8 do dia seguinte, para esse paciente pode não ser
indicado. Agora, se é uma pessoa que está começando a treinar agora, está ainda no processo de pegar uma consciência corporal, no processo de começar a musculação, aí já é outro perfil e talvez para essa pessoa não prejudique tanto assim. Então, por isso que a gente precisa sempre ver essa questão da individualidade, há quanto tempo essa pessoa treina, como é a massa muscular dela, né? Sim. Qual é a necessidade dela ganhar massa muscular? Então, vamos supor, a gente tem muitas pacientes que elas vêm ali até com um peso corporal no adequado, mas é aquela falsa magra, né? Tem muita gordura corporal, 30%, 40% de gordura corporal. Mas o peso de balança não é alto. Mas o peso de balança não é alto e a massa muscular tá super baixa. Sim. E aí elas vêm buscando emagrecimento porque elas notam no corpo dela aquela gordura mais localizada, na barriga, celulite, nos braços. Só que o que eu procuro explicar, né, para elas é o seguinte: a gente precisa focar também no ganho de massa muscular nesse processo de emagrecimento. Perfeito. Então, nisso, a gente precisa realmente ajustar a sua alimentação para ter esse déficit calórico, mas ao mesmo tempo cuidar muito dessa parte da alimentação para essa musculatura. E aí, o que eu sempre procuro orientar para os pacientes, que é extremamente importante, o pós. Né, o pós. Saiu um estudo bem recente também sobre a questão do consumo de proteína depois do exercício físico e como isso pode ajudar muito no ganho de massa muscular. Então, também, muitas vezes, recebo alguns pacientes que falam assim, eu treino tarde da noite, aí depois eu nem como. Isso é um prejuízo gigantesco para a massa muscular, porque você vai passar muito tempo sem se alimentar e é bem na hora onde o seu corpo está precisando daquela proteína, daqueles outros nutrientes, vitaminas e minerais que você consegue ter. Não precisa ser uma refeição assim muito elaborada, até para não atrapalhar no sono, nem muito volumosa, mas ajustar para você conseguir fornecer realmente as quantidades necessárias desses nutrientes. Perfeito. Eu sempre oriento isso para os pacientes. É o que a gente chama de janela de oportunidade, né? O paciente, ele tem que ter aquele aporte nutricional logo após o treino, porque ele estimulou as vias de recrutamento de fibra muscular e essas vias estão pedindo por nutrientes para funcionar, para dar sequência, né? E se o paciente não come, às vezes justamente por isso, ele treina tarde da noite, ou existe a anorexia pós-treino. Às vezes o treino é tão intenso que logo após o treino a pessoa tá nauseada, não quer comer, né? Mas tem que ter ali um aporte, pode ser pequeno, mas tem que ter principalmente proteína nesse momento. Como eu sempre falo, a proteína, os aminoácidos são os tijolos para você construir o muro, que é a massa muscular. Então, se não tiver ali, não vai adiantar muito. Você está perdendo a maior oportunidade, o momento de maior oportunidade para essa nutrição. Então, esse aporte pós-treino é muito importante. E, por outro lado, pré-treino é importante ter um pouco de carboidrato. Como você disse, antes do treino, se ele treina muito cedo, ok, pode contar com a alimentação noturna que ele teve um dia antes. E aí é a hora dele organizar essa alimentação da noite para fazer sentido de manhã ele treinar sem comer e tudo bem, né? Mas tem que ter aquele aporte energético, porque senão o corpo não vai ter energia para recrutar fibra e construir massa. E mais uma vez você tá ali perdendo tempo e tendo o efeito contrário, que em vez de ganhar massa, você tá lentificando mais o seu organismo, seu metabolismo, né? É sempre uma grande preocupação minha, durante a fase de emagrecimento, preservar ou estimular o ganho de massa muscular. As pessoas ficam muito atentas a peso de balança. Eu quero emagrecer tantos quilos em tantas semanas, tantos quilos em tantos meses. Mas qual a qualidade dessa perda de peso? Isso é fundamental para você ter um emagrecimento mantido. Senão você vai emagrecer e daqui a pouco você está engordando de novo, porque nesse processo de emagrecimento, o seu metabolismo lentificou em vez de acelerar. E a grande maioria das pessoas, quando chegam para emagrecer, o metabolismo já tá lento, ele não tá normal, até por isso que elas estão engordando, né? E aí, elas não fazem ideia do quão importante é o ganho de massa magra para se manterem magras, né? Para fazer toda essa mudança de vida que elas estão dispostas a fazer funcionar a longo prazo, a continuarem magras a longo prazo, né?
Sim, com certeza. E é uma questão que eu sempre reforço para os meus pacientes. Até parar um pouco com essa questão de se pesar, né? Porque assim, fica se pesando, aí a massa muscular ela é muito um filetezinho. Então você ganha 1 quilo no corpo todo, você já vê 1 quilo na balança, mas você não vê aquela diferença expressiva no corpo. É verdade. E aí, o que acontece? A massa muscular, ela vai além da questão estética. Não é, precisa ficar musculosa, nada disso. Até porque para mulher também é difícil ficar musculosa. Mas é muito importante que a gente entenda que ter uma boa massa muscular vai ajudar você tanto a emagrecer quanto manter o emagrecimento depois, te livrar do efeito sanfona. E a perda dessa massa muscular no processo de perda de peso é um dos fatores que levam as pessoas para o efeito sanfona. E é uma das preocupações que a gente tem que ter no jejum, porque quando a gente abre essa janela da alimentação, a gente precisa sim adequar o consumo proteico nessas refeições que a pessoa tem. Né? Então tem que fechar essa conta, né? Sim. 1,5 gramas, 2 gramas de proteína por quilo de peso, naquelas 6 horas, vamos supor, né? 6 a 8 horas que a pessoa vai se alimentar. Tem que fechar ali a conta. E sim, sem ter excesso de caloria. Exatamente. Né? Então, um ajuste então, bem fino. Simples. É um ajuste bem fino da alimentação. E aí, a gente tem que entender todo também como é a questão da pessoa com treino, como é a rotina dela, como que a gente vai colocar essa proteína no dia a dia dela. Mas é uma preocupação que tem que ter, porque senão só perde peso. Nesse peso é uma perda de massa muscular. E quando a gente tem a perda de massa muscular, junto com a perda de peso, isso aumenta a nossa fome e é uma dos responsáveis por gerar o efeito sanfona. Porque o corpo, ele nota essa perda de massa muscular, que a massa muscular ela é muito importante para a estrutura do corpo. Ela que faz a gente andar, levantar. Todo o nosso organismo, ele é movido pela massa muscular. E não é à toa que ela é tão fundamental e cara para o nosso organismo. E aí, essa perda do nosso corpo já aumenta a fome. Aí, não consegue manter ali um déficit calórico. A pessoa começa a querer comer. E aí, vai ganhando peso, só que, infelizmente, vai ganhando peso de gordura e não de massa muscular. E aí é horrível. É importante ressaltar. Isso acontece com frequência, às vezes o paciente chega no meu consultório e fala, eu esperava ter emagrecido mais, eu perdi só 3 quilos, perdi só esse tanto de peso, né? Porque ele tá olhando o número da balança, o número do peso na bioimpedância. Mas aí, quando a gente vai olhar embaixo o quanto de massa muscular, ele ganhou. Ganhar peso de músculo, de massa muscular, é emagrecer. É uma forma de emagrecer, aliás, muito saudável. Sim. E é isso que as pessoas precisam ter em mente. Então, não fica apegado na balança, fica apegada na composição desse peso. Como você mesmo disse, tem muitas pacientes que são magras, mas estão gordas, assim, para assim dizer, né? Porque o excesso de gordura corporal tá ali, apesar de o peso não tá alterado. E é isso que vai te definir saúde ou doença. O que a gente sabe é que os adipócitos em excesso, o excesso de gordura, também produz hormônios. A gordura é um tecido endócrino e parácrino. Então, ele produz hormônios que vão agir à distância e hormônios que vão agir localmente. Por exemplo, a leptina. A gordura produz leptina. E quando você tem gordura em excesso, você tem bastante leptina, mas também tem muita resistência a esse hormônio. A leptina sinaliza lá para o nosso cérebro que a gente está bem nutrido, que a gente pode parar de comer. Mas aí a pessoa obesa tem muita gordura e muita leptina e continua comendo muito. Por quê? Porque o cérebro e todo o corpo dela está resistente à ação desse hormônio. Então, pode ter muita leptina ali que ela vai continuar tendo fome. Esse hormônio não vai conseguir sinalizar saciedade tão fácil quanto de uma pessoa que está saudável, né? Sim. Fora isso, a gordura também vai produzir outros hormônios que vão regular saciedade e apetite. Ela também vai atrapalhar o nosso corpo a agir com a insulina, causando uma resistência insulínica e a médio e longo prazo aumentando seu risco de ter diabetes. Então, os hormônios que a insulina produz, que a gordura produz, vão atrapalhar a ação da insulina e por isso é tão importante a gente ter muito mais essa noção de porcentagem de gordura do que de peso de balança em si, né? E um ponto importante é que vários estudos mostram que o jejum intermitente, ele
inibe a produção desses hormônios inflamatórios da gordura, do tecido gorduroso. Ele estimula a apoptose, a autofagia dessas células gordurosas, então vai ajudando a eliminar esse excesso de gordura, né? O jejum bem feito. E também estimula a produção do tecido gorduroso de células anti-inflamatórias. Por exemplo, a adiponectina, que tem a função de desinflamar nosso metabolismo. Então, o jejum, ele acaba, quando bem feito, funcionando para desinflamar o nosso corpo. Ajuda muito nisso também, né? E também a melhorar nossa resistência insulínica, que também é um ponto importante. Sim, é exatamente isso. Até a questão tanto de melhorar essa resistência à insulina, quanto de melhorar a sensibilidade à leptina, ele também tem esse benefício. O jejum, quando bem feito também, ele ajuda muito na estimulação da MPK, que é uma enzima que contribui para o emagrecimento, né? Que vai na contramão da mTOR, como você falou. Então, olha como a gente precisa ajustar tudo para a gente conseguir o benefício da MPK, que é emagrecer. Mas quando for ali ter a questão da musculação, conseguir realmente fazer esse ajuste para ter o estímulo da mTOR, que é o ganho de massa muscular. E também tem um ponto muito interessante, que o jejum ajuda bastante na questão tanto da neuroplastia cerebral, então ele ajuda realmente a gente ter ali uma saúde cognitiva, pra gente conseguir realmente melhorar a memória, concentração. Então tem vários fatores que ele vai ser benéfico quando bem feito, né? E aí é importante a gente realmente trazer esses nutrientes quando for abrir essa janela de alimentação, pra gente conseguir nutrir o nosso corpo quando a gente for comer, pra também não ficar muito tempo sem comer, e aí quando come não tem ali os nutrientes necessários. Não é nem só a questão da gente não ter alimentos muito calóricos ou aditivos químicos, é também o que a gente deixa de consumir, que é uma das coisas que eu me preocupo muito, né? Porque às vezes o paciente fala, vou restringir isso, vou restringir aquilo, não vou comer isso, não vou comer aquilo. E aí é interessante a gente entender como que a gente vai trazer as quantidades de fibra nessa alimentação, de vitaminas, de minerais. Então é uma alimentação que, por ter poucas refeições, a gente precisa ter mais atenção ainda a elas. Muitas vezes é preciso complementar mesmo, né? Com algumas vitaminas, ômega, porque é muito difícil você ter todo esse aporte nutricional em poucas horas de alimentação fazendo o jejum intermitente. Outra coisa importante também do jejum é a relação com alguns transtornos de comportamento alimentar, né? Às vezes eu tenho pacientes que acabaram de sair e a gente conseguiu fazer ela se livrar de uma bulimia, de uma anorexia, ou tem muito caso de compulsão alimentar, e aí ela tá super bem, ela não tem mais nenhuma crise de compulsão alimentar, ela tá super feliz, mas ela quer fazer jejum. Para essas pacientes, eu prefiro que elas não façam o jejum intermitente. Paciente que tem muito esse comportamento muito perto de um padrão compulsivo, eu prefiro que evite o jejum. O que você acha disso? Sim, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente tem essa percepção do paciente, quando ele traz essa questão, porque acaba realmente mexendo muito na relação dele com a comida, né? Então, pacientes que têm essa questão, eu não indico fazer, por exemplo, nenhum jejum, nenhuma cetogênica, porque tem ali um pezinho em muita restrição, né? Ou muito tempo sem comer, ou proibir um alimento. E aí, eu gosto já de trazer uma alimentação que pode muito bem, às vezes, provocar um emagrecimento, se for necessário, se ela tiver necessidade de emagrecer, que for provocar, mas trabalhar muito essa questão da relação com a comida, de trazer ali alimentos que ela goste no dia a dia dela, de forma equilibrada. Então, aí a gente já faz outro perfil de alimentação, e por isso que é muito importante a gente ter essa percepção. Por isso que é interessante a gente entender que o jejum pode funcionar? Pode, mas para todo mundo não, né? Não para pessoas que têm esse histórico de transtornos alimentares, não para pessoas que, por exemplo, já estão abaixo do peso, que têm dificuldade para ganhar peso, até mesmo têm dificuldade de ganhar uma massa muscular, para pessoas que têm hipoglicemia, para pessoas que têm diabetes do tipo 1, por exemplo. Perfeito, aí é totalmente contraindicado. Então, e é importante a gente falar isso, porque o povo vê no Fantástico, vê em alguma mídia social, e já, vou fazer, né? E aí precisa ter uma certa atenção. E também, até para pacientes que estão ali
ali num processo, né? Tem uma diabetes do tipo 2, mas estão num processo de fazer os ajustes da medicação, de ali fazer os ajustes da alimentação. Talvez para essa pessoa é interessante um jejum mais lá pra frente, porque ajuda no controle da glicemia, ajuda no controle ali, como a gente tá comentando, do emagrecimento, que é uma questão que muitas vezes quando a pessoa chega no diabetes tipo 2, ela já tá com sobrepeso e tudo mais. Ajuda na sensibilidade à insulina, mas precisa respeitar o processo dela de adequar a medicação, fazer toda uma reeducação alimentar, e aí quando ela já estiver apta na reeducação alimentar, ela conseguir ali fazer um jejum intermitente de forma orientada. O paciente diabético tipo 1, ele não deve fazer jejum intermitente. Exato. O paciente diabético tipo 2, insulino dependente, também é bem complicado, é um ajuste bem difícil de ser feito. É possível, mas ele tem que ser bem disciplinado, né? Sim. Mas como você disse, pode trazer muito benefício para o diabético tipo 2, mas tem que ser muito bem feito e tem que ser no momento certo. Exato. Essa fase que ele ainda não está estável, a glicada ainda está alta, é melhor não faça. Não é porque você viu ali no Netflix que aquele cara super musculoso fez e ele é maravilhoso, que vai dar certo pra você, né? Exatamente. É sempre bom buscar uma orientação de forma bem personalizada, de forma bem individualizada. Perfeito. Outro ponto importante do jejum intermitente, a gente tem aí vários estudos mostrando, por exemplo, que ele melhora a parte lipídica, então ele vai melhorar colesterol ruim, vai aumentar o colesterol bom, vai diminuir triglicérides, então esse perfil lipídico melhora muito. Para a gente ter uma ideia, eu sempre peço esse exame para os meus pacientes, que é a ApoA e a ApoB. A ApoA é uma proteína que tá grudadinha ali, que carrega o HDL, que é o colesterol bom. O colesterol, as partículas de colesterol, elas não são hidrossolúveis, elas são lipossolúveis, então elas caminham bem em ambiente oleoso e não em ambiente aquoso. O nosso sangue é aquoso, não é oleoso. Então, para conseguir ser bem transportada ali, essa ApoA1, essa ApoA, transporta o HDL nesse meio que não é oleoso, é aquoso. E a ApoB transporta o LDL, que é o colesterol ruim. E essa relação ApoA e ApoB, ela é muito importante para a gente determinar risco cardiovascular. Quanto mais ApoB, pior, maior o risco de ter placas de ateroma, placas de gordura nas artérias. Tem uma característica genética também nessa produção dessas proteínas, mas também existe pontos comportamentais, controle de peso, exercício, suplementos, vitaminas que a gente pode fazer, uma parte nutrológica para melhorar esse perfil. E aí, quando o paciente chega para mim com uma ApoB muito alta, eu vou fazer toda a parte de fitoterapia, suplementação, que é a forma que eu mais gosto de trabalhar, de uma forma bem natural, para baixar essa ApoB, para diminuir essa capacidade de grudar nas artérias do colesterol ruim. Mas tem muitos estudos mostrando que o jejum intermitente também beneficia esse paciente, beneficia essa pessoa em reduzir a ApoB e melhorar essa relação ApoA-ApoB. E isso é bem interessante. E aí é o tipo de paciente que eu vou discutir com ele se vale a pena para ele ou não fazer o jejum intermitente, nessa parte de melhorar colesterol, triglicérides, etc. Você, na prática, a gente observa bem isso, né? O paciente, quando ele começa a melhorar esse comportamento alimentar, ou às vezes quando ele começa a fazer direitinho o jejum intermitente, os próximos exames dele já vêm bem melhores. A gente consegue bem ver isso na prática, né? Sim, sim. Quando a gente faz essa questão de ter esse ajuste na alimentação, tanto do jejum quanto da parte também no horário que se alimentar, ter um bom consumo ali de fibras, pra gente conseguir ter o controle, ajustar o consumo também das gorduras que vai ter na alimentação, dos carboidratos refinados, tudo isso é um combo para ajudar nessa questão, né? E é importante a gente relacionar também essa parte do jejum com a questão da atividade física, porque a atividade física também vai fazer com que a gente tenha todo esse ajuste da parte por exemplo,
exemplo, o HDL, o colesterol, que é considerado colesterol bom, fazer com que a gente consiga tirar essa gordura das artérias e levar para o fígado metabolizar, e consequentemente, se a gente não tem um excesso dessa gordura na nossa alimentação, a gente vai utilizar essa gordura no nosso organismo, né? Então, é bem importante a gente observar como realmente consegue ter benefício nesse aspecto, e aí é interessante realmente isso, quando tiver ali a janela de se alimentar, ter uma alimentação que não devolva toda essa gordura, tanto ali uma questão de, às vezes, alguma gordura saturada, um excesso de gordura saturada, um excesso de carboidratos refinados, pra gente realmente conseguir ver esse benefício. E agora aquela pergunta que a gente escuta toda hora, o que não quebra o jejum? O que não quebra o jejum? Então, os estudos mostram que quando a gente tem ali por volta de 57 calorias, abaixo disso não tem uma quebra do jejum. Então, por exemplo, você vai consumir ali, algumas pessoas gostam de uma água com limão, né? Algo que não tenha muito, assim, um excesso calórico, não vai quebrar o jejum. Água mesmo. Então, isso não vai quebrar o jejum. A creatina quebra o jejum? A creatina não quebra o jejum. Eu sempre escuto essa pergunta. E, assim, eu tenho certeza que quem tá ouvindo a gente tem essa dúvida. Sim. Então, eu sempre oriento o paciente. Pode tomar colágeno, pode tomar creatina, pode tomar chá sem açúcar ou com adoçante, pode tomar café sem açúcar ou com adoçante. Água à vontade, por favor, se hidrate, né? É importantíssimo a hidratação. A gente tem uma conta matemática que a gente faz de 35, 40 ml para cada quilo de peso, a quantidade que você tem que beber de água. Mas mais prático que isso, olha para o seu xixi. Tem que estar sempre tirando da manhã, que ficou concentrando ali a noite inteira. Tem que estar sempre bem clarinho, quase transparente. E durante o jejum tem que ser uma preocupação, porque senão você desidrata durante o jejum, né? Exatamente. E é uma preocupação também. Quando você for fazer o de jejum, antes disso você já tem um bom consumo de água para preparar o seu sistema digestivo para receber aquele alimento. Porque como eu falei, ele tá um tempo ali sem funcionar, aí não dá para você simplesmente jogar comida, né? Não seria o ideal, né? Exato. Então é bom a gente hidratar todo esse sistema digestivo. Isso vai ajudar tanto numa percepção da saciedade, porque muitas vezes a gente nosso organismo confunde a fome com sede, então muitas vezes você fica muito tempo sem beber água também, aí sai do jejum morrendo de fome, mas na verdade tem um pouco de sede aí, então você tem uma percepção melhor da saciedade, você consegue realmente ter um sistema digestivo que tá funcionando, então tanto em questão da saúde do estômago, mas também do intestino, que é uma das nossas preocupações também, né, nessa questão do intestino funcionar bem. Então, você hidrata esse intestino para receber aquela alimentação, ele consegue ter um funcionamento melhor ao longo do dia. E você tem um tipo de jejum intermitente que você prefere prescrever? Eu gosto mais do jejum intermitente, que a gente tem uma janela ali de alimentação, né? Porque tem jejuns, por exemplo, de 12 a 48 horas, que aí a pessoa fica um dia inteiro sem comer. Eu já não gosto muito de prescrever, porque nem eu falo, né? A pessoa tem uma atividade física, acho que esse jejum acaba gerando também na parte comportamental um estresse, então isso já não é tão benéfico, eu não vejo tantos benefícios na prática clínica. Agora, quando a gente trabalha com aquelas janelas, por exemplo, de 14, 16 horas, 18 horas de jejum, aí já é benéfico. Agora, um ponto muito importante que eu gosto de dar bem atenção é quando se alimentar. Isso, perfeito. Quando? Por quê? Porque quando estourou essa questão do jejum, as pessoas elas pulavam o café da manhã e se alimentavam no período noturno. E todos os estudos mostram hoje, a maioria dos estudos mostram hoje que o jejum que traz melhor benefício metabólico, melhor benefício no emagrecimento, na questão da sensibilidade à insulina, na questão da sensibilidade à leptina, é o jejum que a gente faz consumindo um bom café da manhã, tendo um bom almoço, pode até ter ali um lanchinho da tarde, e a última refeição, o ideal seria por volta das 18, mas dentro, como a gente sempre fala, da parte comportamental, né, às vezes o paciente chega mais tarde em casa, então eu sugiro que o paciente faça ali umas 19 horas, no máximo umas 8 horas, aí a gente adequa em questão, então vamos supor, eu só consigo jantar às 8, então a gente
procuro orientar que ele faça o café da manhã dele às 9, às 10 horas da manhã. Então, a gente consegue ir trabalhando nessas janelas. Mas não deixar aquele excesso de comida pra noite, né? Pula as principais, as refeições iniciais do dia e vai pra noite. Por quê? Porque aí a pessoa passou o dia inteiro sem comer, sem se alimentar, numa rotina que geralmente é uma rotina estressante. Ela chega no período noturno com fome e com ansiedade, então é aquela fome com a vontade de comer. Juntou a fome com a vontade de comer. E sai um pouco do nosso ciclo circadiano, né? Então a gente tá estimulando ali todo um metabolismo que ele tá pronto para descansar. Todo o metabolismo que tá pronto ali para realmente ficar mais tranquilo, não ter tanto volume de alimento, tanto um metabolismo da parte dos hormônios, quanto um sistema digestivo. E aí isso bagunça muito. Então tem estudos mostrando que quem se alimenta muito na parte da noite, em grandes volumes, em grandes quantidades, um volume de calorias, acaba tendo uma tendência até maior, tanto de questão de diabetes, ter uma resistência à insulina, aumento de peso. Então, a gente precisa ter muito essa atenção de procurar deixar as calorias em maior volume na parte da manhã e aí já ir diminuindo na parte da noite e deixar um jantar um pouquinho mais leve, se possível, o mais cedo possível. Isso é o melhor. O ideal, come até às 18. É óbvio, você não vai comer o dia inteiro até às 18. Sim. Né? Faz café da manhã, almoço e um pequeno jantar aí às 18 e pronto. Exatamente. E aí, mas é óbvio, se funcionar pra você, né? Exatamente. Como é que você vai ficar com o seu comportamento alimentar a partir daí? Eu tenho pacientes que conseguem e se dão muito bem com o jejum de 24 horas. Então, ficam 24 horas sem comer, no outro dia comem normal. Mas isso é raro, não é a maioria. A maioria funciona bem com um jejum de 14. Eu prefiro muito de 14 a 16. Pensando em resposta mesmo de emagrecimento. O que eu percebo é que 12 horas parece ser pouco para a maioria das pessoas. A gente não vê muita mudança metabólica com 12. E os estudos também mostram isso, né? Tem muito estudo mostrando que mulher de 14 a 16 horas, mulher até 18 seria bom também. O nosso corpo, o corpo feminino, ele responde melhor a um jejum maior, né? Quando a gente está pensando em emagrecimento. O homem, muito pelas questões hormonais, quantidade de massa magra, testosterona, um jejum às vezes mais curto, 12, 14, funciona tão bem quanto. Mas, no geral, eu sempre falo para tentar fazer 14 no mínimo, 14 a 16. Realmente, 24 é demais. 24 vai aumentar muito seu risco de fazer besteira na hora de sair do jejum e resolver comer, né? Exatamente. É muito complicado isso. Se a pessoa tem um dia mais tranquilo, né? Mas às vezes acaba sendo aliada muito com o estresse do trabalho, do dia a dia, querendo ou não, pode acabar gerando ali um excesso de ansiedade e aumentando essa vontade de comer, não é só a fome, né? A vontade de comer. Eu, particularmente, eu faço esse jejum. Das 18 horas eu paro de comer. Eu gosto bastante também. Eu gosto bastante. Até para dormir, melhora muito a qualidade do sono, né? E geralmente à noite que a gente tem o maior risco de ter erro alimentar, como você disse. Porque à noite que a gente quer o conforto do dia atribulado, do dia estressante. E muitas vezes a gente vai buscar esse conforto na comida. É a hora que a gente pensa em pedir um iFood, pedir uma pizza, um negócio mais calórico, a gente quer um pouco de prazer, além de nutrição. Exato. E aí, se você já resolve isso, fala, não vou comer assim essa hora. Não dá chance pro azar, né? Exato, e assim, a maioria dos estudos mostram também que o consumo de calorias maior no período da manhã também dá mais saciedade pro período da noite. Justamente. Então, os pacientes que vinham até mim fazendo esse jejum no período da manhã, tinha muito uma questão de, à noite tinha aquela fome, aquela vontade, que quando você faz essa regulação, você percebe que ele não tem essa mesma fome, essa mesma vontade. Porque ele tá fazendo ali o café da manhã. E aí as pessoas podem até falar, mas eu não tenho fome no café da manhã. Mas geralmente é um ciclo. Geralmente é porque você comeu demais na noite anterior, aí você acorda sem fome, aí passa o dia sem comer, aí volta com muita fome à noite, come demais na noite anterior e vai fazendo esse ciclo e acha que não tem fome no café da manhã. Isso é super comum, né, Bárbara? Muito. Nossa, como é comum. Eu não preciso comer de manhã. De manhã eu vou bem. Todo mundo chega eu assim. nem como muito no almoço, vou bem. Então, por que você tá acima do peso? Não sei, mas...
E à noite, como que... Ah, não, à noite eu tenho fome. À noite eu tenho muita fome. Aí ele vai comer 2.000 calorias à noite. À noite, atrapalhando o sono, que gera mais fome ainda nesse período da tarde pra noite. Justamente. Então, assim, de bate pronto. Chega na minha sala, já fala, eu pergunto sempre no meu recordatório, né? Qual que é o horário que você tem mais fome? E você pode ver nos prontuários, assim, eu acho que de 10, 11, vamos dizer assim, falam pra mim que é à noite, entendeu? É bem isso mesmo. Então, e a gente vê exatamente esse parâmetro, né? Esse padrão de, por exemplo, a pessoa não dormiu direito, comeu demais à noite, aí não toma o café da manhã e junta toda essa questão do dia a dia estressante. E aí fica nesse ciclo vicioso. Então, por isso que é importante a gente avaliar. Isso pode parecer normal para você porque é a sua rotina, mas não é isso não que é saudável, né? Saudável funcionando. Então, é bom você experimentar, fazer esse ajuste. E, claro, é o que eu sempre procuro falar para o paciente. Se você fez o ajuste que eu te orientei e você achou que não foi válido, entre em contato comigo. É isso que eu adoro em você. Vamos ver, vamos avaliar, reavaliar. Porque é claro que a gente tem que ouvir como o paciente se sente, né? Pra dar aquela orientação. Mas é isso você experimentar, falar com o seu nutricionista, olha, não, me senti assim, me senti de tal jeito, e aí ele vai adequar conforme ele vê que vai melhorar pra você. O que eu gosto muito na sua prática clínica é isso. Porque você não empurra uma rotina forçada para a pessoa seguir. Muito pelo contrário. A gente faz isso, né, juntas. E é muito bom ver você fazendo isso também. Você adequa as necessidades nutricionais e os objetivos do paciente à rotina dele, né? É óbvio que ele vai ter que fazer uns ajustes para se tornar mais saudável, mas não é nada forçado, ou muito restrito, ou muito diferente do que ele está acostumado, ou muito diferente do que ele gosta de paladar, né? Por quê? Porque a nossa ideia, a gente trabalha para as pessoas mudarem de vida, é para a vida, não é momentâneo. E isso é muito bom, né, de ver acontecer. E funciona muito bem, né? Muito melhor do que, faz essa low carb aí e tá tudo bem. Exato. Porque se eu não encaixo a minha orientação nutricional com a rotina, dificilmente aquele paciente vai conseguir fazer. Ou ele vai conseguir fazer por um determinado período e depois vai largar a mão. E o que eu costumo dizer é que o seguinte, resultados duradouros não são baseados em mudanças pontuais. Justamente. Então, a gente não pode fazer uma mudança hoje e esperar que aquele resultado vai se tornar para sempre. E no nosso trabalho, né, o que é muito foco aqui, que eu falo isso em todas as primeiras consultas, eu quero te ensinar a comer para você chegar no seu resultado e depois para você manter o seu resultado. Porque é um investimento que ele tem com a gente, é ali um investimento de tempo, é difícil realmente já fazer essas mudanças, por mais que eu adeque ali a rotina dele, já é difícil fazer essas mudanças na alimentação, então eu tento tornar o mais fácil possível, dentro do possível, claro, mas ele precisa realmente conseguir fazer essas mudanças, encaixar na rotina dele, de uma forma que ele consiga ter constância, porque é essa constância que vai fazer com que ele chegue e depois mantenha aquele objetivo sem grandes dificuldades. Exato, a constância é que é o sucesso, né? Com Conseguir certeza. manter a constância. Só retomando um pouco sobre a questão da alimentação noturna, outro ponto importante que a gente estava falando sobre alimentar esse ciclo de comer mais à noite, mais calorias, chegar de manhã sem fome e chegar à noite com muita fome e vai alimentando isso. Quando a gente pensa na questão de produção hormonal, a alimentação calórica demais, a sua refeição mais calórica sendo à noite, vai piorar muito, vai atrapalhar muito a sua produção hormonal. E isso é muito importante as pessoas terem em mente. É durante o sono profundo, à noite, que a gente produz, a gente tem a nossa maior produção de GH. Então, o nosso maior pico de produção de GH é durante a noite, no sono profundo. Não adianta fazer um cochilo no meio da tarde para tentar compensar, e tem que ser em sono profundo. E o GH, ele é o hormônio que dá bem-estar, é um hormônio que evita que você fique depressiva, que te dá disposição, e principalmente é um hormônio que queima gordura, ele é lipolítico. Ele ajuda no ganho de massa magra, mas ele queima muita gordura. E é nesse mesmo período da noite que a gente tem que ter a nossa menor produção de cortisol, que é um hormônio que te deixa ansiosa, estressada, te atrapalha a dormir e faz você acumular gordura e perder massa magra.
entendeu bem, né? Quem tá ouvindo a gente entendeu bem como é que é isso. Aí o que acontece? Você vai lá e come um monte de calorias à noite. O GH, ele é um hormônio contra-insulínico e agora você tá precisando de um monte de insulina. Você foi ali e estressou seu corpo, você tá precisando de cortisol. Você encheu o seu trato gastrointestinal de alimento e a sua circulação sanguínea vai ter que focar ali no seu estômago, no seu intestino, porque tem muito trabalho para fazer ali agora. E aí você está desbalanceando toda a sua produção hormonal, seu pâncreas está lá trabalhando um monte à noite para fazer insulina, você não vai produzir GH, você vai produzir mais cortisol do que deveria. Primeiro porque você não vai dormir bem por conta de toda essa alteração circulatória. Não dormir bem significa cortisol mais alto, melatonina mais baixa, e aí desregula tudo. E não desregula só momentaneamente, desregula para as próximas 24 horas, e você vai alimentando isso. E aí você não sabe porque, eu não como o dia inteiro, mas eu não consigo emagrecer, eu não paro de ganhar gordura, ou eu tô treinando e não ganho músculo, não vejo resultado na academia. Por quê? Porque essa sinfonia hormonal tá toda desafinada, né? Exatamente. Então, compensa se você é aquela pessoa que consegue manter um equilíbrio na sua relação com a alimentação, compensa você ter uma alimentação mais leve ou parar de comer um pouco mais cedo. Isso é bem legal de fazer. Com certeza. Até para ajudar na qualidade do sono. Pode ser até um tema de um próximo podcast, o quanto ele é importante para essa questão de emagrecimento, mas principalmente para a questão de comportamento alimentar. É uma das coisas que a gente precisa entender, que se a gente não trabalha o comportamento alimentar, a gente não consegue seguir um plano alimentar. Por mais que ele seja ali dentro da nossa rotina, dentro de tudo que a gente precisa. Isso é fato. As pessoas são muito contra remédio para emagrecer. O problema não é o remédio para emagrecer. Muitas vezes existe a necessidade de um tratamento medicamentoso para o emagrecimento. A pessoa está com uma inflamação metabólica muito grande, está com alterações cerebrais de saciedade e apetite muito grandes, muito alteradas, essa produção toda hormonal. A pessoa está muito acima do peso, com as citocinas inflamatórias lá, né, produzidas pelo tecido gorduroso muito altas, com a resistência à leptina, à insulina muito alta, pré-diabético, diabético. Então, com várias alterações metabólicas, marcadores de inflamação, insulina, ferritina, PCR, tudo isso alterado. Esse paciente ele tem que fazer uso de alguma medicação, sim, para emagrecer. Só que não é só a medicação. A gente tem que entender que a gente precisa melhorar comportamento alimentar, comportamento, hábito de vida. A gente precisa mudar hábito de vida. O problema não está em usar medicação para emagrecer, está em só usar medicação, não se preocupar em o que você está comendo, na qualidade do que você está comendo, nos horários que você está comendo. Não se preocupar em se exercitar, em sair do sedentarismo, né? Em melhorar o seu estresse, em arranjar pontos aí para aliviar o estresse, fazer uma meditação, ler um livro, ter uma vida social saudável, diminuir bebida alcoólica, tratar vícios no geral, né? E aí é que tá a questão, o sucesso do emagrecimento. Não é desmérito nenhum você usar uma medicação para emagrecer. Mas é muito triste ver a pessoa que tá ali esperando o milagre de uma canetinha, vai emagrecer 15 quilos com a canetinha e depois, quando parar de usar a canetinha, né? Ou então vai fazer aquele emagrecimento que tá super falado agora, a cabeça Ozempic Face, né? Que ela emagrece de um jeito totalmente errado. Porque ela simplesmente parou de comer, porque a canetinha não deixa ela comer. Mas ela tá perdendo massa magra, tá desnutrindo, tá um emagrecimento nada saudável e feio ainda por cima, né? Então, a gente tem que ter muito essa ideia. Eu falo muito isso. Se eu tô tratando um paciente que tem pneumonia, tudo bem eu prescrever um antibiótico para ele tem que tomar, né? Se eu tô atendendo um paciente que tá com uma infecção urinária, tudo bem eu prescrever um antibiótico para ele precisa tomar. Agora, um paciente que tá com uma inflamação metabólica, pré-diabético, sobrepeso, obeso, ele não pode tomar um remédio? Ele precisa, ele não tem nada de errado, ele tem que tomar o remédio. Mas ele também... Esse é o grande problema dessa doença, que é o sobrepeso e a obesidade, que é a inflamação metabólica.
só um remédio não adianta. Não é só dar um antibiótico por 7 dias e resolve, né? Demanda muito esforço da pessoa que tá doente em mudar hábito de vida, em criar hábito de se exercitar, em melhorar hábito de não tomar um pouco de bebida alcoólica todo dia para relaxar, em fazer a higiene do sono. Tudo isso é tão importante e as pessoas esquecem disso ou não estão muito afim de fazer, né? Sim, sim. E é o que eu sempre reforço para os pacientes que vêm até mim já com prescrição de medicamento para emagrecer, que é o seguinte, é preciso realmente entender que naquela fase de início pode ser muito importante, porque além do remédio ajudar na parte de ajustar um metabolismo que está muito bagunçado, ele vai ajudar você a conseguir passar pela reeducação alimentar. Porque geralmente o paciente ele tá o quê? Nesse pico, vamos dizer assim, né? Com muita ansiedade, com muita vontade. Então, são pacientes que eles falam assim, eu não consigo parar de ter vontade de comer. Eu não consigo parar de comer. Eu não consigo me dar bem com a comida. E aí é muito difícil a gente naturalmente fazer com que ele tenha saciedade, com que ele consiga realmente parar de comer e coma coisas mais saudáveis. Então, é difícil para ele nesse processo. Então, quando a gente coloca um medicamento, aquilo dá além da melhora metabólica, aquilo dá uma amenizada naquele apetite. Aí ele, se ele seguir a orientação nutricional, ele vai começando a aprender a comer direito. E aí esse processo, ele vai, peraí, olha, eu consigo comer desse jeito, eu consigo comer dessa forma. E aí aos poucos, retirando, fazendo o desmame dos medicamentos, que eu também falo, é muito importante que a gente tenha esse acompanhamento nutricional no desmame dos medicamentos, porque como o medicamento ele vai atuar em diminuir o apetite, depois desse apetite ele vai voltando. E como que a gente vai ajustar a sua alimentação para te trazer essa saciedade através dos alimentos, né? Perfeito. Então aí a gente vai ajustando para você conseguir manter esses resultados que você teve com a utilização dos medicamentos. Mas é um trabalho que precisa tá nós duas juntas sempre, né? E sempre orientando o paciente, falando com o paciente. A questão do intestino, que às vezes acaba tendo ali um prejuízo nesse processo. A gente precisa trazer esses nutrientes para evitar esse prejuízo. Não deixar de comer muito, porque o paciente geralmente perde o apetite, aí ele deixa de comer os nutrientes que precisam, e aí entra naquela questão que a gente falou de ter uma perda de massa magra, então eu procuro ter muita atenção. É difícil, às vezes, para o paciente comer uma quantidade ali de proteína, então a gente tem que fazer algumas receitas, tem que incluir alguns suplementos para ele ter essa proteína, para proteger essa massa muscular no processo de emagrecimento, mas de uma forma mais fácil. Então tem várias orientações que a gente precisa ter, uma certa atenção que a gente precisa ter, dar todo esse apoio para o paciente, só que ele precisa estar aberto a isso, a seguir o protocolo do médico, né, e o protocolo do nutricionista, e aí os dois juntos vão trazer os benefícios para ele conseguir chegar no objetivo e depois manter esse objetivo. É muito bom a gente ter uma parceria perfeita, porque a gente fala a mesma língua. E é bem isso que eu falo. O tratamento esse protocolo que eu montei para você agora, é para te ajudar a fazer as mudanças que você precisa fazer. Sim. É para isso, aproveita essa oportunidade para começar a mudar. Porque agora você vai conseguir sem tanto sofrimento. Eu vou tornar mais fácil para você fazer as mudanças que você precisa fazer para viver mais, para ter longevidade, para emagrecer, para melhorar a performance, para desinflamar. Então, você tem muita fome, então eu vou tirar seu apetite, vou diminuir seu apetite. Você tem muita vontade de doce, você pensa tem uns momentos assim que você tem que ir atrás eu vou tirar essa sua vontade de doce, esse prazer. Você gosta muito de bebida alcoólica, eu vou diminuir essa sua necessidade de beber. Mas é isso, eu tô te ajudando. Aproveita esse momento para fazer a mudança, né? Não fica só se apoiando nisso sem buscar mudanças. E outra coisa que você traz aí que eu achei bem interessante também. Por conta da inflamação metabólica, o paciente às vezes não está absorvendo nutrientes. O intestino está inflamado, toda a microbiota intestinal, ele está com uma disbiose, né? Está toda alterada, então tem uma produção maior de toxinas, tem uma absorção maior de toxinas e tem menor absorção de nutrientes. E nesse momento é muito importante o paciente entender que ele precisa de uma suplementação de vitaminas, de aminoácidos. Alguns pacientes que às vezes já estão pré-diabéticos ou com uma massa muscular muito baixa, eu já vou suplementar, por exemplo, com uma creatina, porque ele já está ali numa situação pior. E isso é muito importante.
eu gosto muito, muito da abordagem mais natural. É sempre a minha primeira opção ir mais natural. Então, eu vou usar plantas medicinais, eu vou usar aminoácidos, eu vou usar vitaminas, enzimas, proteínas, para suprir todas essas necessidades e também para tratar o comportamento alimentar. Eu sei, por exemplo, que picolinato de cromo ajuda muito à vontade de doce. Então, eu vou usar picolinato de cromo e outras substâncias naturais que vão fazer com que eu não precise usar uma medicação mais forte ou que eu vá usar uma quantidade bem menor dessa medicação, tendo menos efeitos colaterais e conseguir tratar esse comportamento. Eu posso usar diuréticos naturais, hibisco, por exemplo, gengibre termogênico. Eu tenho ali long jack para dar mais disposição. Eu tenho várias substâncias naturais que vão me ajudar de uma forma bem segura e satisfatória e sem ter que usar as medicações mais fortes, por exemplo. A gente tem protocolos de aminoácidos, aminoterapia, que ajuda muito na queima de gordura, na saciedade, no ganho de massa magra. Tudo depende de como a gente monta esses aminoácidos injetáveis. A gente pode fazer soroterapia, então eu vou colocar esses nutrientes, essas substâncias em soros para a pessoa fazer semanalmente e ir desinflamando o metabolismo, ir queimando gordura, tendo mais disposição, melhorando o humor, tratando o vício no açúcar. E a gente consegue fazer isso de forma bem natural, muito saudável e ajuda muito o paciente nessa mudança, que é difícil mudar. Sozinho é muito difícil mudar. Qualquer coisa, a gente sabe, a gente querendo é difícil, né? Então, se você pode ter uma ajuda, é super bem-vinda, né? Com certeza, porque quando a gente tá numa alimentação que ela tem muitos industrializados, muitos alimentos hiperpalatáveis, a gente tá estimulando muito o nosso paladar. Então, não só a questão da gente ter essa inflamação muito intensa que gera esse apetite, esse descontrole alimentar, a gente tá tendo essa necessidade de estar o tempo todo com aqueles alimentos super palatáveis. Então, os medicamentos, eles podem ajudar nesse início mesmo. E aí vem a nutrição ali trazendo esses nutrientes, porque como você falou, né, eu costumo dizer que assim, tem o bordão de, a gente é o que a gente come, mas na verdade a gente é o que a gente absorve. Porque se o nosso intestino não tá absorvendo o que a gente come, a gente só vai eliminar. Então, a gente precisa fazer todo esse tratamento e geralmente quando o paciente vem ali trazendo essa medicação para emagrecimento, eu me preocupo muito em como tá esse intestino. Então, eu oriento, olha, então a gente vai fazer todo esse ajuste na alimentação de ter mais legumes, verduras que trazem as fibras de uma forma que não tem ali tanta caloria, né? Trazem ali a questão de ter bastante nutrientes, então sempre reforço de ter um bom consumo de legumes e verduras, conseguir ter as proteínas de forma mais bem digestivas, então, por exemplo, uma carne magra pra gente ter no nosso dia a dia, e aí a gente vai dosando os carboidratos conforme for também na questão da rotina do treino também. Então, é muito importante que a gente consiga realmente ajustar toda essa alimentação, visando ali essa saúde, para conseguir realmente desinflamar todo esse organismo. Tem 2 exames que eu gosto muito de fazer nesse processo de desinflamar, de tratar a inflamação metabólica. Um é o estudo do microbioma intestinal, entender aí o que esse paciente tem. Porque a gente tem uma quantidade de bactérias no nosso trato gastrointestinal gigantesca, né? Nós, seres humanos, em células, devemos ter em torno aí de 20 milhões de células. E o nosso intestino tem bilhões de células. Então, tem muito mais do que um ser humano ali dentro de células que estão produzindo substâncias, hormônios, toxinas e produzindo coisas boas também, né? Que protegem o nosso sistema imunológico, que desinflamam. Então, quando eu gosto muito de estudar a microbiota intestinal do paciente, entender o que ele está precisando. Às vezes ele está com muito mais bactérias patogênicas ali, que a gente vai ter que diminuir essa população. Ou às vezes ele está com poucas bactérias do bem, e a gente tem que aumentar essa população. E não fazer isso às cegas, entender o que está acontecendo ali, para ajudar o intestino dele a desinflamar. E outro exame que eu gosto muito de fazer para os pacientes para fazer um tratamento bem individualizado é o teste de sensibilidade alimentar. Porque aí eu vejo o paciente, o que inflama e o que não inflama. O alimento que faz bem e o alimento que faz mal. E aí a gente consegue também nortear um pouco mais nessa orientação alimentar. Você usa bastante também, né? Quando os pacientes chegam lá
para você com os resultados e costuma funcionar muito bem. A gente lá na clínica tem pacientes que entraram no platô, pararam de emagrecer, depois que fizeram o teste, perceberam alguns alimentos inflamatórios e tiraram, voltaram a emagrecer e conseguiram atingir o peso-alvo. Então, eu acho super interessante. Eu fiz o meu e ainda bem que foi bem tranquilo de resolver, só precisei tirar a castanha do Pará, só isso. Mas eu adorava. E querendo ou não, a gente nota com o passar do tempo que a gente para de se expor àquele alimento mais inflamatório, a gente nota uma melhora no dia a dia mesmo, de disposição, qualidade de sono, acaba melhorando também. Exato, e é importante porque nesse sentido que a gente precisa ter cada vez mais o apoio do nutricionista, porque quando a gente retira o que a gente vai colocar, quais são os alimentos que a gente vai trazer, como que a gente vai conseguir realmente ter o aporte dos macro e dos micronutrientes sem esse alimento na nossa alimentação, né? Então é bem interessante que a gente consiga ter esse apoio. Uma das coisinhas que eu queria comentar aqui é sobre a questão do treino em jejum para atletas. E é outra conversa. Atleta é um ser humano diferente. Assim, atletas, praticantes de atividades físicas mais intensas, amador, sim. Que é uma das coisas que eu gostaria muito aqui de trazer essa informação sobre a questão de faz jejum ou não faz jejum. E é muito interessante que o jejum ele tem um benefício bem legal para essa parte da performance esportiva. O que os estudos mostram hoje em dia? Quando a gente está pensando ali num treino que é visando performance, ou até mesmo na prova, a gente precisa entender que o carboidrato, ele é fundamental, ele tem ali, e isso é algo que a gente precisa ter em mente, que o carboidrato, ele não é de todo ruim, né? Não. Ele é também bom e a gente precisa saber adequar na nossa alimentação. Mas um dos aspectos interessantes do jejum é para quem quer ver melhora nessa performance nos treinos que tem o carboidrato, que tem a alimentação. Como assim? Quando a gente faz um treino em jejum, os estudos mostram que a gente tem uma melhora da biogênese mitocondrial, ou seja, a nossa mitocôndria, ela acaba ali sendo melhor ativada, ela acaba ali conseguindo exercer melhor a atividade dela, queimando gordura corporal de uma forma melhor. Então, a gente consegue trazer mais saúde para a mitocôndria. E aí, com isso, a gente consegue melhorar a performance. E aí, é positivo tanto para quem quer melhorar a performance, como para pessoas que querem ali uma composição corporal um pouco mais definida, né? Quer ter uma boa massa muscular, mas baixa gordura corporal, porque melhorando essa biogênese mitocondrial, a gente também consegue tanto melhorar a performance na musculação, quanto também trazer essa queima de gordura corporal de forma mais efetiva. Então, uma estratégia interessante é fazer o jejum em alguns treinos, para depois no treino que vai focar em performance, ou até mesmo na prova, você melhorar essa performance, entendeu? Aí você não vai estar em jejum nesses treinos. Exato, aí nesses treinos. Então, são dois estilos de treinos, né? Os treinos em jejum para você melhorar essa biogênese mitocondrial. Só que esses treinos em jejum não vão ser de alta intensidade. Vão ser de baixa intensidade ou um pouco às vezes moderada. Mais cardio do que. Ou mais cardio. Exato. Para quando a gente pensa ali em composição corporal, aí eu indico mais o cardio em jejum. E aí a musculação alimentar. Perfeito, né? isso mesmo. Mas quando a gente vai falar de praticante de endurance, né? Uma corrida, uma bike, pode ser interessante você ter alguns dias de treino em jejum, fazer uma corrida em jejum. Pode ser que você diminua a quilometragem, né? Então, se você faz ali 10, 15, você faça só 5. Não vai ser o seu melhor pace. Não vai ser nesse treino. Não é pra querer isso. É pra você fazer de uma forma bem tranquila, só pra realmente melhorar essa biogênese mitocondrial e, consequentemente, no treino que você for querer ver o seu melhor pace, você vai notar que seu organismo ele tá tendo ali um metabolismo mais eficiente. Então, uma estratégia bem interessante. Perfeito. Tá aí um bom tema para um próximo podcast. Atletas. Atletas amadores, atletas profissionais. Porque aí é uma abordagem, né? Totalmente diferente. E a gente tem muita coisa para falar. Parte hormonal, alimentação. Tem fases que mudam a alimentação também, né? Dependendo do esporte. Exatamente. Das competições, tudo muda, né? A gente tem alguns pacientes fisiculturistas, alguns pacientes que são mais da corrida, então tudo muda totalmente, né? Sim. Seria um bom E é uma das coisas que eu procuro sempre ter no meu acompanhamento, é trazer essa questão de bolar os planos alimentares de acordo também com essa estrutura de treino. Então, vai ter dias que ele vai fazer um treino, às vezes 2 treinos no dia, ou treino de manhã, vai ter dias que ele vai treinar à noite, então você precisa ter esse ajuste, tanto da questão se vai ter jejum ou não, onde que a gente vai colocar os carboidratos para melhorar essa performance
transforma-se no treino alimentado. Então, tudo isso é bem interessante. E quando você tem uma orientação alimentar, você consegue ajustar a sua alimentação conforme os seus treinos também. Perfeito, Bárbara. Você é perfeita. Ai, obrigada. Eu adoro. Você é, assim, uma profissional Nós somos, nós duas juntos. É, assim, de uma competência absurda. É um exemplo. É uma inspiração. E eu tô muito feliz de poder ter tido esse bate-papo com você. Eu tenho certeza que, se surgirem dúvidas, por favor, falem, mandem. Porque deve ter surgido muita dúvida aí, alguns questionamentos. É um assunto muito polêmico, muitas vezes. Quero você mais vezes aqui, porque você tem muita coisa para ensinar. A gente quer aprender, a gente quer ouvir. E obrigada pela presença hoje. E eu não vou nem despedir, eu vou falar até mais. Não só porque a gente vai se ver no trabalho, mas também porque eu te espero aqui mais vezes. Eu fico muito, muito feliz com o convite, muito feliz em trabalhar com você, muito agradecida por você sempre confiar no meu trabalho e apoiar o meu trabalho também. Então, foi um encontro, assim, maravilhoso que a gente teve alguns anos atrás, até nesse mesmo prédio, né? Foi. Até nesse mesmo prédio. E essa parceria, eu sempre falo assim, não abro mão. Não abro mão. Porque é uma inspiração pra mim, você também, como você trabalha, como você lida, não só com os pacientes, mas todo lugar que a gente vai, com muito respeito com as pessoas. E traz todas essas informações. Aprendo muito, muito, muito. Foram anos que a gente até atendeu juntas na mesma sala. E eu aprendi, assim, absurdamente, muito com você. Então, eu fico muito grata por tudo. Gratidão recíproca. Até mais, pessoal. Adorei aí vocês também, a presença de vocês hoje. Continuem aí com a gente. O próximo podcast tá chegando também. E deixem suas sugestões, dúvidas, falem o que quiserem. Eu quero vocês participando. Um abraço, até o próximo.